Muito bem, meus amados. Quero convidar você para a 37ª parte da nossa caminhada, nossa jornada já, na caminhada, a jornada no Evangelho de João Marcos. Chegando ao capítulo 14, versículo 27 em diante. Capítulo 14, versículo 27 até o versículo 52. Marcos 14, 27 a 52. Enquanto você abre, quero relembrar a cada um de nós o tema da nossa jornada, o tema de todo o Evangelho de Marcos. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. O servo de Deus traz salvação, resgatando o perdido ao oferecer a si mesmo em seu lugar. Jesus é aquele que vem buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus é aquele que vem servir e não ser servido. É Ele que é este servo de Deus. Hoje nosso texto, irmãos, apesar de aparentar um tanto longo, na verdade ele é uma narrativa que não cobre assim tantos conceitos, mas que já está rapidamente se aproximando dos momentos finais da vida do Senhor Jesus, antes da sua crucificação e, obviamente, sua morte e ressurreição. Então, quero convidar você a abrir, tendo aberto a sua Bíblia, a ler junto comigo, já do 27 até o 52. Estamos juntos? Como eu mencionei, irmãos, na leitura inicial, nós usamos a Nova Versão Internacional na nossa igreja. Então, fica um pouco difícil ler junto se você tem outra versão, mas obviamente você pode acompanhar e o sentido é o mesmo, né? Independente da versão. Quero convidar a igreja juntos, a palavra do Senhor, versículo 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem o saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança.
Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as Escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Tenho certeza que você está curioso sobre os dois últimos versículos, mas a gente vai ter que esperar chegar lá, né? Nessa noite, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar: o servo sofredor demonstra confiança em Deus em meio ao abandono e proximidade da morte. O servo sofredor demonstra confiança em Deus em meio ao abandono e proximidade da morte. Pare para pensar. Você é convidado a liderar um grupo. Independente do número desse grupo, alguém lhe antecipa que este grupo não apenas vai lhe deixar na mão, mas um deles será responsável pela sua ruína, será responsável pela sua morte. A pergunta que fica, meus irmãos, é que se você soubesse de antemão que tal coisa ou tais coisas iriam de fato acontecer com você, você faria o que Jesus fez? Você seguiria em frente? No lugar que você trabalha, se alguém dissesse: olha, você vai para esse trabalho, mas isso vai acontecer com você, a semelhança do que está acontecendo com Jesus, você ainda assim assinaria aquele contrato de emprego? Você ainda assim iria para aquela igreja? Ou para qualquer que seja o grupo? Temos sempre que lembrar, meus irmãos, que a pessoa sobre quem nós estamos lendo aqui, o qual é, sem dúvida nenhuma, a personagem principal de toda a Bíblia, mas aqui não tem para onde fugir, ele já sabia de cada um dos fatos que nós estamos lendo aqui. É isso que destaca Jesus, é isso que impressiona em Jesus. Ele não apenas sabia, como ele avisa aos demais participantes, aos coadjuvantes, o que eles vão fazer. Olha, o seu papel é esse, o seu é esse, e você vai fazer isso. E nós vamos ver daqui a pouco que eles não aceitam bem os papéis declarados por Jesus, o diretor da peça, o astro principal e o dono do teatro, tudo em um só. E eles não conseguem aceitar isso como a realidade que acontecerá com as suas vidas. Nós vamos, meus irmãos, em 3 partes nesse texto, do 27 ao 31, do 32 ao 42 e do 43 até o final 52, ver como que isso transcorre na confiança que Jesus passa e a perseverança que ele transmite, mesmo sabendo de tudo aquilo que lhe aconteceria. A primeira lição de hoje é a seguinte: o conhecimento prévio quanto ao seu sofrimento não abala o servo sofredor. O conhecimento prévio, antecipado, quanto ao seu sofrimento, não abala, não demove o servo sofredor do seu propósito, do seu compromisso, do seu objetivo, ao qual ele estava ali naquele dia e para o qual, na verdade, veio a este mundo. Nosso texto, meus irmãos, é o texto que continua na sequência da ceia ou da última ceia. Como nós vimos na semana retrasada, semana passada estávamos no retiro, na semana retrasada, e inclusive celebramos a ceia do Senhor, ali mesmo Jesus já antecipou que um deles iria traí-lo. E é interessante que uma coisa é eu virar para um grupo e dizer: um de vocês fará tal coisa. Você tem ali, no caso deles, 1/12 de chance de não ser você. Eram 12 e apenas um iria traí-lo. Só que agora, meus irmãos, a palavra de Jesus não é um de vocês, é todos vocês. E aí a reação deles vai ser bastante diferente. Então nosso texto começa, meus irmãos, Jesus já jogando a notícia dura de se receber: vocês todos me abandonarão.
Peraí, Jesus, agora há pouco você falou que um vai trair, e agora você aumentou a forma trágica dos nossos dias aqui. O que está acontecendo? Então Jesus, meus irmãos, inclui todos na sua predição inicial aos seus discípulos com uma nota, primeiro, horrível, esta, e depois, mais adiante, uma nota esperançosa. A nota horrível, meus irmãos, é esse abandono. Jesus, inclusive, menciona para eles o texto de Zacarias 13:7, esse que você tem no versículo 28. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mais adiante eu vou ler esse texto completo para vocês. Então, meus irmãos, a queda do rabi, do mestre, era o plano dos inimigos de Jesus para acabar com a ameaça que ele apresentava. E isso era algo que os discípulos poderiam entender, mas ouvir de Jesus que eles teriam uma participação lastimável nessa queda era demais para eles. Mas no verso seguinte, Jesus completa a sua fala para os discípulos com uma nota de esperança, uma nota sutil, mas poderosa. O versículo seguinte, ele diz: depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então perceba, meus irmãos, que a esperança é dupla. Não apenas o resultado do abandono deles seria a morte de Jesus, obviamente, para você ressuscitar, você tem que estar morto. Mas não apenas o resultado seria revertido com a ressurreição, que foi tantas vezes prometida pelo Mestre na caminhada com eles, mas também Jesus não os rejeitaria, não os abandonaria em retribuição. Ele seria abandonado pelos discípulos, mas o que ele diz? Depois de ressuscitar, eu vou encontrar com vocês lá na Galileia. Ele iria adiante deles para um encontro marcado lá na Galileia, onde a jornada havia começado para boa parte deles, especialmente aqueles que eram os pescadores. Então perceba, meus irmãos, como que, apesar da notícia dura que Jesus dá, paralelamente, na sequência, ele diz: mas fiquem tranquilos, esse mais aqui é maravilhoso. Esse não é o fim. Eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou me reunir a vocês. Eu não vou ficar rancoroso, magoado. Eu sei do que vai acontecer, mas ainda assim, eu continuarei ao lado de vocês depois. Então, meus irmãos, no versículo 29 e 30, diante da declaração de Jesus, Pedrão, sempre ele, toma a palavra e faz uma afirmação categórica. Ainda, repare bem, meus irmãos, um irá trair, todos irão me abandonar. O que Pedro fala? Eu não te negarei. Ele não havia falado? E agora também ele vai dizer: eu não te abandonarei. Eles podem. Principalmente aquele ali, Jesus. Aquele ali eu nunca fiquei muito convencido sobre ele. Mas Pedrão, meus irmãos, uma postura sutilmente arrogante, ele diz: jamais te abandonarei. Ainda que eles possam te abandonar, pode contar comigo. E a resposta dele é interessante, pois ele completamente deixa de lado o fato de que Jesus acabara de falar de ressurreição. Ele só se importa, meus irmãos, com a primeira parte do que Jesus falou. Porque Jesus fala assim: olha, todos abandonarão, mas depois de eu ressuscitar. Eu falei: peraí, dá uma rezinha. Ressuscitar? De novo o Senhor está falando sobre morte? Senhor, não fala disso não. Mas talvez, meus irmãos, Pedro não repreendeu a Jesus novamente, porque ele havia tentado fazer isso antes. E foi duramente criticado, repreendido por Jesus. Lembra da passagem? Para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Dessa vez ele não arrisca. Ele deixa de lado a parte da morte e ressurreição que Jesus havia falado. E ele se concentra na preocupação em afirmar que ele nunca o abandonaria, mesmo que todos o abandonassem. Porém, ele não esperava, irmãos, a resposta que Jesus lhe daria. Jesus não apenas afirma que ele sim iria o trair, mas aponta para ele um sinal. Ele iria negar 3 vezes naquela mesma noite, antes do galo cantar 2 vezes. Na verdade, isso aconteceu provavelmente já durante a madrugada, o que no pensamento judaico ainda é a noite que começou no começo daquele dia, às 18 horas, até o dia seguinte. E assim, meus irmãos, Jesus dá para ele um sinal inequívoco, que mais à frente, nós vamos chegar lá, obviamente, na nossa narrativa em Marcos, quando isso aconteceu, Pedro lembrou direitinho:
aquilo que Jesus havia predito. A afirmação de Pedro, meus irmãos, demonstra algo terrível sobre a nossa natureza. Insistimos em dizer e pensar o melhor de nós, mesmo quando o Senhor diz exatamente o contrário. Não é isso que Pedro está fazendo? Você vai me negar. Pô, não. O senhor está equivocado. O Senhor é o Messias, é o Mestre. Nós temos reconhecido que o Senhor é o Filho de Deus, mas agora o Senhor deu uma bola fora. O Senhor não me conhece melhor do que eu mesmo. Irmãos, parece hilário, mas nós fazemos a mesma coisa. Jesus olha nos olhos dele e afirma categoricamente: você irá me trair. Só isso, meus irmãos, tal experiência deveria fazer o coração de Pedro derreter, encher-se de temor e tremor. Devia fazer Pedro se jogar no chão pedindo misericórdia e graça. Senhor, o Senhor viu isso mesmo? Como que eu evito isso? Como é que eu faço para isso não acontecer? Mas, no entanto, o que Jesus ouve é uma arrogante frase significando: não, você está errado, você não me conhece, eu estou disposto a morrer por você. Uma arrogância, meus irmãos, inclusive, diz o versículo final, o 31, que contagiou os outros. A última frase é: e todos os outros disseram o mesmo. Eu não sei se com a mesma convicção e arrogância de Pedro. Eu não sei se talvez para não ser o diferente, mas o texto diz que todos afirmaram. 11 vozes afirmando a mesma coisa. Lembre-se, Judas não está mais aqui. Ele já se ausentou para fazer o que ele tinha que fazer. 11 vozes afirmando categoricamente: eu, se necessário, estou disposto a morrer por você. Eu sei, meus irmãos, que tal frase é um tanto quanto difícil na nossa cultura brasileira, na nossa liberdade que temos aqui, né? Como já apontei várias vezes, nós temos diversos membros da força policial que participam da nossa igreja. Se você estivesse numa igreja, por exemplo, no Cazaquistão ou no Iraque, essas pessoas seriam vistas com desconfiança. Provavelmente porque elas seriam vistas como espiãs do governo, assistindo, observando para depois relatar se não há nenhuma conspiração com o Ocidente, que esse é o grande medo desses países, que os cristãos sejam aliados do Ocidente. Não é o nosso caso. Morrer por Cristo, irmãos, chega a ser uma noção difícil de palpar, surreal, difícil de compreender. Mesmo quando nós podemos ligar a internet, acessar alguns sites e ver nossos irmãos sendo decapitados por causa do Evangelho. Não era uma noção, meus irmãos, morrer por alguma coisa que eles criam, não era uma noção tão difícil para esses homens. Centenas, talvez milhares de judeus estavam sendo mortos por defender Israel diante dos romanos, por exemplo. Então, morrer por uma causa era algo bastante próximo para eles. Então, eles sabem exatamente o que eles estão falando. Porém, mesmo meus irmãos sabendo de tudo isso, que tudo isso ia acontecer, sabendo previamente disso, nada abala o nosso Senhor. Ele não fala aqui, meus irmãos, com uma desistência, de maneira alguma. Ele não fala aqui, meus irmãos, com um desânimo. Ele está avisando aos seus discípulos quais serão os seus papéis na trama que irá se discorrer daqui a pouco. Quais são algumas coisas que essa sessão, meus irmãos, essa primeira parte nos desafiam? Diante de situações com pessoas ou circunstâncias desagradáveis, como essa que Jesus está vivendo aqui, você é facilmente abalado? Repare que nós fizemos uma distinção, meus irmãos. Jesus já sabia que isso ia acontecer com ele. Há poucos minutos atrás, ele estava sorrindo com os discípulos, experimentando a comunhão com seus amigos, para então agora trazer essa nota difícil, essa palavra ruim de se engolir. Mas e nós, que não temos a mesma capacidade e somos pegos de surpresa? Por um patrão, por algo na nossa família, por um médico, por qualquer coisa que seja. A verdade é, meus irmãos, que nesta mesma semana que começa hoje, que vamos viver, essa circunstância desagradável pode visitar a mim e a sua vida.
Seria maravilhoso se as surpresas da nossa vida seriam apenas quando fazemos aniversário, os amigos se reúnem para dizer surpresa. Seria muito bom se a surpresa da nossa vida seria apenas chegar em casa e ver que o nosso ente querido voltou de uma viagem sem nos avisar. E que maravilha! Seria muito bom se as surpresas fossem só boas. Mas se você pudesse, numa folha de papel, em 2 colunas, fazer do lado esquerdo, boas surpresas da minha vida. Talvez você chegasse lá à metade da folha. Surpresas não tão boas, ruins e até desagradáveis da minha vida. Eu acho que o lado direito seria pouco. Por mais tranquilas, meus irmãos, que as nossas vidas possam ser, seria pouco, porque a nossa vida prega peças. Você já parou para pensar, meus irmãos, que o Deus soberano de Romanos 8:28 está por trás de todas essas surpresas? Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Não algumas, não só a coluna da esquerda, todas as coisas. Portanto, você seria facilmente abalado? Segunda coisa, meus irmãos, que me perguntam dentro desse texto da experiência de Jesus é, diante da verdade nua e crua da palavra de Deus, como Pedro ouviu de Jesus, vocês todos irão me abandonar. Diante da verdade, meus irmãos, aquela palavra, né, perna manca voadora na nuca, aquela que você não tem como dizer que a Bíblia não falou com você, que a palavra de Deus, que uma mensagem, até às vezes que uma simples música bíblica, é claro, falou com você, nua e crua. Aquela coisa, meus irmãos, que não precisa, não, deixa eu ver aqui o hebraico, o grego, já deu para entender. Deixa eu pedir ajuda aqui ao pastor. Não, eu já entendi o texto. Diante dessa verdade nua e crua, você, opção A, se concentra em outra coisa naquele texto. A verdade está lá no versículo 10, mas aqui no versículo 1, eu queria ver isso aqui porque é mais agradável. É mais gostoso de ler esse versículo 1. O 10 incomoda demais. Opção B, finge que não é com você. Esse texto aqui é maravilhoso. A Leila precisa ler esse texto. WhatsApp. Amor, abra aqui no... Não é comigo. Outra pessoa precisa desse texto. Opção C. Diminui a relevância do pecado na sua vida. Você entendeu. Mas você diz, verdade, Deus. Mas quem nunca, né? Quem já não passou por isso? Somos todos pecadores. Como se isso mudasse alguma coisa naquilo que a palavra está me falando. Letra D. Nega que aquilo seja verdade na sua vida. Esse foi o que Pedro fez. Só faltou Jesus falar para Pedro, para os outros, o que eu vi falando nessa igreja. Pedro, eu fiz um estudo da palavra todos, e todos significa todos. Vocês todos, 11, não vai faltar ninguém, vão me abandonar. Ou, meus irmãos, opção da letra E. Se submete incondicionalmente em arrependimento e quebrantamento à palavra de Deus. Qual é a sua atitude diante da verdade nua e crua das Escrituras? Qual é a sua atitude, meus irmãos, quando Natan aponta o dedo para você e diz, tu és o homem? Meu coração se alegra, meus irmãos, porque o Davi, de quem nós ouvimos tanto nesse retiro, não optou por nada, nem A, B, C ou D, mas optou por E. Ele reconheceu, pequei contra o Senhor. E a mesma atitude, irmãos, precisa ser imitada por mim e por você. Chegamos à conclusão de que quando a palavra de Deus diz algo tão claro como todos me abandonarão, eu não posso inventar desculpas, fingir que é com outra pessoa ou ir para uma passagem mais agradável de se ler. Eu tenho que olhar para aquele texto e dizer, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No versículo 32 ao 42, a narrativa continua e Jesus vai nos ensinar, em segundo lugar, que a perseverança do servo sofredor diante do abandono revela seu compromisso com nossa salvação. A perseverança do servo sofredor diante do abandono revela seu compromisso com nossa salvação. Nessa sessão, meus irmãos, eu quero estender o significado da palavra abandono.
Como vocês perceberam, nós estamos agora naquela ocasião em que os discípulos abandonarão Jesus antes de dar o pé, deixando-o orar sozinho. Mas aqui, meus irmãos, Jesus já começa a experimentar um abandono mais significativo, o abandono por causa do Pai. O nosso Deus começava aqui, nós vamos ver isso no texto, a mostrar a Jesus o que aconteceria com ele e dar as costas a ele. Aquilo que completar-se-á simplesmente na cruz, quando Jesus vai repetir as palavras do Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Começa agora, no jardim de Getsêmani. Nosso texto, versículo 32 a 34, começa a dizer que mesmo em meio ao climão ruim, que deve ter ficado depois da conversa que acabamos de ler, depois da ceia, no versículo 31, Jesus se dirige para o jardim de Getsêmani, que significa literalmente prensa de óleos. Isto é, o lugar onde as azeitonas, existe até hoje essas oliveiras lá, eram colocadas para se extrair o azeite, o óleo das azeitonas. Isso é o que significa Getsêmani. Ali Jesus divide os discípulos em 2 grupos. 8 ficam para trás e 3 seguem com ele mais adiante. São só 11. Judas, a essa altura, já havia deixado o grupo e ido ao encontro dos líderes religiosos. E aí, meus irmãos, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João. Os mesmos 3, né? Da musiquinha. Pedro, Tiago e João no barquinho no Mar da Galileia. Os mesmos 3 do Monte da Transfiguração. Os 3 que eram o círculo interior, círculo mais íntimo, dentre os 12, para Jesus. Aqueles que eram seus maiores confidentes. Aqueles que teriam papéis interessantes. Pedro seria um dos cabeças da igreja em Jerusalém. João, ao seu lado, o discípulo amado, um grande apóstolo, auxiliando Pedro também. E Tiago seria o primeiro mártir da igreja, sendo decapitado por Herodes. Assim, meus irmãos, você percebe que Jesus separa esses, porque ele esperava deles uma atitude diferenciada. Esperava deles que eles refletissem o investimento diferenciado que eles receberam nos 3 anos e alguma coisa que andaram com Jesus. Várias e várias vezes, para a ressurreição da filha de Jairo, o Monte da Transfiguração, eles fizeram os homens que estavam ao lado de Jesus. E o que acontece, irmãos? Jesus diz para eles que ele se sente angustiado. Ele não esconde dos seus 3 mais confidentes que ele está aflito e angustiado, e a sua alma profundamente triste, numa tristeza mortal. Então, quando muitos desistiriam diante do abandono que ele sabia que iria experimentar, Jesus segue em frente. Aqui, meus irmãos, como eu disse para vocês que eu avisaria, Jesus já está experimentando parcialmente, inicialmente, o que ele vai experimentar de forma completa na cruz. E aí, meus irmãos, ele deixa os 3 e se afasta um pouco mais no Monte das Oliveiras, no jardim de Getsêmani. Alguns dias atrás, o pastor Judy Clay Santos, que já foi nosso pregador em nossa conferência, mostrou um vídeo onde ele esteve pessoalmente nesse jardim. Só de assistir o vídeo já é uma experiência tremenda. Um dia estarei lá, nem que seja no milênio. Na sequência, meus irmãos, versículo 35 e 36, esses versos contêm a luta entre o desejo e a vontade. Eu sei que a gente usa as palavras de forma intercambiável, né? Eu estou com o desejo de comer um bolo de chocolate. Eu tenho vontade de comer um bolo de chocolate. A frase não perdeu sentido. Mas eu quero trazer uma diferenciação aqui, meus irmãos, entre o nosso desejo e a vontade de Deus. O que ele sentia naquele momento, a luta, que inclusive não aqui no texto de Marcos, mas nós sabemos em outros evangelhos, que ele vai suar gotas de sangue. O que ele sentia naquele momento era apenas uma fração do que estava por vir. E diante disso, ele clama, expondo o seu desejo pessoal. Jesus sabe, meus irmãos, o que a cruz irá lhe custar. Ele sabe o que ele irá lhe carregar sobre ele. Queridos, o Deus de todo o universo que está ali naquele jardim não está com medo. Não, irmãos.
Ele não está apavorado diante de uma cruz romana. Ele não está apavorado diante dos cravos, da coroa de espinhos e uma lança. A história conta, meus irmãos, que muitos dos crucificados, mesmo crucificados por rebelião contra Roma, enquanto forças tinham, bradavam insultos ao império e a César. Não, Jesus não está com medo da cruz. Se você quer, meus irmãos, pensar em um homem másculo, corajoso, que peita as circunstâncias, não pense no seu herói preferido, Chuck Norris ou quem você quiser. Não pense em um soldado que podia romper as barreiras nas fileiras inimigas no Vietnã ou no Iraque. Pense em Jesus. Porque uma coisa, meus irmãos, é ir contra o Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Outra coisa é ir contra todas as forças do inferno e, muito acima disso, receber sobre si a ira justa de Deus. Isaías 53, o profeta nos diz, no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. É por isso, meus irmãos, Jesus declara o seu desejo. Mas apesar de fazer isso, Jesus deixa claro no versículo 36, que a vontade do Pai era maior do que o seu desejo. O uso da palavra cálice está ligado ao sofrimento, à dor, ao luto. Ou seja, Jesus deixa claro que ele sabia exatamente o que esperava, mas mesmo assim, a vontade de Deus vem antes do seu desejo pessoal. Jesus, então, meus irmãos, durante o seu período de oração, ele interrompe e retorna aos discípulos, curiosamente, por 3 vezes. É um número que se repete na nossa narrativa. E nas 3 vezes os encontra dormindo, mesmo após ter pedido, fiquem aqui e vigiem. Reparem no seu texto, meus irmãos, que no versículo 37, quando ele volta a primeira vez, ele não diz Tiago, João, ele diz o que, irmãos? Simão, que era o outro nome de Pedro. Eu não tenho como não ver, meus irmãos, uma curiosa jesuicidência da parte do Senhor em dizer, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E Jesus aqui, meus irmãos, de forma sutil, está mostrando para Pedro, Pedro, olha aqui o número 3 de novo, 3 vezes. Eu vi você deixando-me já na mão, me abandonando, e não vigiando e orando como eu pedi a você. Não guardando a minha retaguarda. Não guardando o que vem atrás de mim em oração, guardando aquele que você diz que estava disposto até a morrer por ele. Fiquem aqui e vigiem, foi a frase que ele repetiu para eles. Eles deveriam, inclusive, vigiar e orar, Jesus deixou claro, para não cair em tentação. Nós usamos isso, irmãos, para tudo, né? Vigia, irmão, vigia, vaso, para não cair em tentação. Não fazemos assim? Mas no contexto aqui, meus irmãos, a tentação era muito clara. A tentação aconteceu versículos depois, quando os soldados chegaram e eles falharam. Qual era a tentação em questão aqui? Era o aviso que Jesus tinha dado logo depois da ceia. Todos me abandonarão. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos orar juntos. Vamos nos fortalecer. E vamos ver se aquilo que você prometeu, Pedro, pode realmente se cumprir. Você está disposto até a morrer por mim. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, quantas vezes nós dizemos, Deus, me livra desse pecado, Deus, me livra desta fraqueza, me fortalece nisso e naquilo. E aí a gente vai jogar bola. E aí a gente vai jogar videogame. E aí a gente vai fazer as unhas. E aí a gente... O que é o meu ponto aqui, meus irmãos, é que não há absolutamente nada errado em jogar bola, videogame ou fazer as unhas, ou o que quer que seja, mas não era hora de dormir. Não era hora de ocupar-se com qualquer outra coisa, a não ser
ouvir as palavras do Mestre: vigiem e orem, para que vocês não entrem em tentação. Quantas vezes, irmãos, nós somos tais como os discípulos, indolentes na nossa vida espiritual. Falamos bravamente do nosso desejo de consagração, de servir a Deus, de ser usado por Deus. Mas quando a gente vai para o nosso dia a dia, a situação é bastante diferente. Essa semana eu compartilhei para os jovens da igreja, posso depois colocar para o resto da igreja, um vídeo que falava sobre, que o determinado pastor falava sobre como ele encarava a consagração de alguns jovens da sua igreja. Decorar versículos, ler bons livros. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que a gente quer estar lá no pódio. Você já parou para pensar que todos aqueles que estão no pódio, a não ser que tenha anabolizante e doping envolvido, ralaram muito? Acabei de ler uma biografia de Martyn Lloyd-Jones. Ora, bolas, que pregador não queria pregar com o Martyn Lloyd-Jones? Só alguém muito tolo. O maior expositor bíblico que a Inglaterra conheceu no século XX. O homem que era capaz de extrair tanta coisa da Bíblia que pregou mais de 50 vezes só em Efésios capítulo 1. Mas, meus irmãos, como eu convivo com pregadores, de vez em quando eu me faço a pergunta, porque eu os vejo fazendo essa pergunta também. Será que nós queremos ralar dentro das Escrituras, nos gastar no estudo das Escrituras, como o homem, como Martyn Lloyd-Jones fazia? Meu ponto aqui, meus irmãos, é que sim, o diferencial é a unção do Espírito, mas Deus se apraz de ungir o preparo, Deus se apraz de ungir o esmero, o esforço, aquele que corre atrás. Não se encontra na Bíblia, meus irmãos, Deus chamando preguiçosos para a sua obra. Não se encontra na Bíblia Deus usando indolentes, omissos para a sua obra. Pode procurar. Gideão, Obadias, todos, Davi, ocupados. E aqueles que foram mais usados, aqueles que foram melhores instrumentos, é aqueles que, além de estarem ocupados na sua vida, eram conhecedores de Deus, conheciam Deus. Os próprios apóstolos, meus irmãos, diante da distração que surgiu na igreja no primeiro século de atender as viúvas e necessitados, institui para eles assistência social da igreja, diaconato. E qual é a resposta dos apóstolos, irmãos? Não é justo, não é correto, não é prudente que nós deixemos de nos consagrar à palavra e à oração para servir as mesas. Nós estamos falando, meus irmãos, de homens que andaram 3 anos com Jesus. Mas o que eles dizem? Não sabemos o suficiente para pastorear a igreja do Senhor. Precisamos nos dedicar mais. E assim, meus irmãos, nós vemos que Jesus tem essa postura de desafiar a esses homens, de que eles vão cumprir o papel que Jesus havia avisado que eles iriam cumprir, um papel trágico, porque eles não vigiam e vão, obviamente, cair em tentação. Os 2 últimos versos terminam com uma nota dura por parte do Senhor. Depois de voltar a 3ª vez, Jesus diz para eles: basta, vocês ainda dormem. E assim, meus irmãos, ele repete o seu destino ao afirmar a chegada do traidor, como ele havia predito. É isso que nós encontramos no final do versículo 41 e finalmente no versículo 42. A perseverança do servo sofredor diante do abandono revela o seu compromisso com a nossa salvação. Será que nós somos, irmãos, de igual maneira perseverantes? No exemplo de Jesus, nessa sessão, nós temos que primeiro lembrar da angústia de alma que ele disse estar sofrendo. Mesmo sem a dimensão imensa experimentada por Jesus, quem nunca, meus irmãos, já não passou por angústia de alma? Uma ansiedade que sai do controle, uma preocupação que passa toda a medição possível, um aperto no coração. Aí eu pergunto, irmãos, de novo, qual é a nossa atitude em momentos como esse? Mas a minha pergunta é mais profunda. Seu refúgio é um o quê? Ou seu refúgio é um quem? O homem moderno busca o refúgio para a angústia de alma
no remédio, na riqueza, no sexo sem compromisso, na vida de hobbies, de prazeres e responsabilidades, tentando preencher um vazio dentro da sua vida que nunca será preenchido por essas coisas. Eles tentam preencher, tentam responder com um o quê? Esse é o refúgio deles. Mas para nós, meus irmãos, o nosso refúgio é quem? O nosso Deus. A palavra repetida, Sefer, refúgio, por Davi, em tantos salmos, Deus é o nosso refúgio. É o nosso abrigo. Para meus irmãos, o pensamento do Oriente Médio, isso era muito claro. De noite a temperatura ia lá embaixo. Era necessário abrigo, refúgio. De dia a temperatura ia lá em cima. E era necessário de novo o quê? Refúgio e abrigo. E aí o salmista, Davi também, diz: meu real refúgio não é esse palácio, não são essas roupas reais, não é essa coroa na minha cabeça, não é o título antes do meu nome, Rei Davi. Meu real refúgio é o Senhor. Assim era para Jesus, irmãos. A oração tem sido o seu refúgio da angústia de alma com Deus. Tem sido o lugar onde você tem encontrado, no jardim de Deus, eu gosto muito dessa expressão, a tranquilidade da comunhão com Ele. No jardim de Deus, meus irmãos, todas as ansiedades, preocupações e inquietações da vida perdem o seu peso. E nós podemos experimentar como Jesus, mesmo numa situação muitas vezes pior, milhões de vezes pior do que a nossa, tranquilidade para a nossa vida. Se a vontade de Deus contradiz o seu desejo, qual é a sua reação? Jesus está orando aqui, meus irmãos, mas perceba, nós estamos falando do Deus de todo o universo. Ele sabia exatamente qual seria a resposta do Pai. Ele sabia que o plano de redenção iria seguir adiante. E aí eu pergunto, irmãos, temos tido em coisas muito menos valiosas que Deus nos nega uma reação infantil em comparação à maturidade do compromisso de Jesus no jardim de Getsêmani? Sabe que nós somos uma criança birrenta, aquela que você vê no supermercado, sabe? Que a mamãe não comprou o biscoito, o iogurte ou o que quer que seja para ele ou para ela, que se joga no chão. E diante do nosso Deus, quando Ele não nos dá o que nós queremos, nós somos assim. Irmãos, a nossa birra, é claro que não é como da criança, já sabia que não ia me dar mesmo. A nossa birra muitas vezes Deus dá tantas coisas para os outros, menos para mim. A nossa birra às vezes é autocomiseração, é autopena e autopiedade. Em lugar de compreender naquilo que Deus está fazendo, o versículo, meus irmãos, que cabe em toda e qualquer situação. Romanos 8, 28. No sim, no não, no espera. Deus está agindo. Deus está operando, meu irmão, o melhor dele na nossa vida. Deus está realizando aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele precisa nas nossas vidas. Finalmente, irmãos, chegamos à nossa última sessão. Nos textos mais tristes da história da humanidade. Quando eu li essa parte, meus irmãos, em que o texto diz que eles agarram Jesus, como uma ameba, tendo a ousadia de querer me fazer tropeçar, por exemplo. Eles agarram e prendem o Deus de todo o universo. Verdade que eles não sabiam, meus irmãos, mas ainda assim. A terceira lição e última dessa noite é a seguinte: as circunstâncias da traição de Jesus revelam o controle de Deus através das circunstâncias. Das Escrituras. Jesus vai falar no nosso texto que tudo o que está acontecendo é o que estava escrito. O que as Escrituras precisavam dizer para se cumprir. E assim Ele vai nos mostrar, meus irmãos, que Ele passa pelas circunstâncias como quem já conhecia o script, já conhecia o roteiro. E vai nos deixar esse último desafio para que nós possamos fazer a mesma coisa na nossa vida. Diante de
situações que acontecem, será que eu estou vendo? Olha, isso aqui é o que a palavra de Deus fala. Debaixo de situações que estão acontecendo, eu vou dizer, olha, é o que Deus tem dito sobre a minha vida. Eu tenho experimentado a palavra de Deus a cada momento. Um momento preparado por milênios, finalmente e tristemente chega. De forma proposital e de maneira nenhuma de forma casual, João Marcos registra os fatos proféticos ou profetizados séculos e séculos atrás. No Salmo 41, versículo 9, nós encontramos o texto dizendo: até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Entra em cena Judas. Um homem, meus irmãos, que na nossa cultura é tão odiado que eu nunca conheci alguém chamado Judas. Já conheceu? Vou pedir ao irmão Judas que ore nesse instante. Interessantemente, é uma pena porque você tem outros dois, Judas Tadeu e Judas, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, que são homens de Deus. Mas esse aqui estigmatizou o nome. Só na nossa cultura, porque em alemão e em inglês eles usam o nome livremente, né? Inclusive existe o São Judas, conhecido aí na religião católica. Enfim, Judas entra, meus irmãos, em cena e faz o inimaginável. Ele não aponta, ele não esbofeteia, ele não acusa. Ele beija o sinal universal da amizade, do carinho, da proximidade. É o que Judas usa para diferenciar Jesus dos seus discípulos. Por que isso, irmãos? Porque os filmes sempre retratam Jesus bem diferente, né? Os discípulos estão lá tudo vestido de cinza, Jesus está de branco com uma faixa vermelha. Não era assim. Jesus era uma pessoa comum e facilmente confundível com qualquer homem judeu do seu tempo. Lembre-se das palavras de Isaías. Ele não possuía beleza nem formosura. Não, ele não parecia com Jim Caviezel da Paixão de Cristo. Antes de apanhar, é claro, né? Todo bonitão, com a barba e tal. Não, barba feitinha, né? Toda acertadinha, de jeito nenhum. O judeu, inclusive, nem cortava a barba daquele jeito. Era contra a lei judaica. Portanto, irmãos, ele precisava ser identificado, porque ele era facilmente confundível com qualquer um. E Judas usa de um beijo para tanto. Em seguida vem a reação de Pedro, versículo 47 e 49. Ele toma de sua espada e fere o servo do sumo sacerdote. O nome dele é mencionado no Evangelho de João, ele se chama Malco. O nome de Pedro também aqui no nosso texto de Marcos não aparece. Ele é mencionado em outros evangelhos. Mas a história relata para nós que foi exatamente Pedro a maior fonte, a fonte principal para que Marcos escrevesse este evangelho. Aí eu penso, meus irmãos, que talvez Pedro deixou o nome dele de fora por um pouco de vergonha. Porque aquilo que ele vai fazer nos próximos textos já é vergonha o suficiente. Então aqui ele deixa de fora, porque o texto de Marcos também não relata que Jesus repara, conserta, cura a orelha de Malco e repreende Pedro pela violência dele haver atacado o servo do sacerdote. Marcos, meus irmãos, se atém no versículo 49 a Jesus relatando como era óbvio que ele estava sendo preso porque era plano de Deus, não por causa do plano dos seus inimigos. Apenas estava escrito, Isaías 53, versículo 9, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência. Não é o que ele acabou de dizer? Está lá, vou repetir para os irmãos. Estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês venham me prender com espadas e varas? Meus irmãos, o julgamento de Jesus, que vai acontecer alguns versículos mais à frente, é o maior fiasco da história da humanidade. Um advogado meia-boca, recém-formado, que passou na OAB na 15ª tentativa, conseguia inocentar a Jesus. Porque as testemunhas foram compradas, as provas foram fabricadas, e não havia absolutamente nada que pudesse condená-lo. Mas ainda assim, ele sabia que o que estava acontecendo era plano de Deus, e assim ele declara no versículo 49. O verso 50 confirma a predição de Jesus. E é o texto de Zacarias 13:7 que eu me referi no início da nossa mensagem. O texto todo diz o seguinte: levante-se
levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas se dispersarão, e voltarei minha mão para os pequeninos. Então Jesus, meus irmãos, vê cumprido no versículo 50 exatamente o que ele disse. Então todos o abandonaram e fugiram. Eu fico pensando, meus irmãos, em cada um, mas Pedro, enquanto fugia. Eu fico pensando, meus irmãos, se as palavras que ele mesmo disse ecoaram na sua cabeça. Eu estou disposto até a morrer, se for necessário. Promessa que se revelou completamente vazia. E a nossa mensagem terminou, os versículos não importam. Sei que você está curioso, né? A sua curiosidade, meus irmãos, não tem como ser totalmente satisfeita, porque o que há são suposições na história e nos comentários mais próximos do primeiro século. Nosso texto termina então com uma nota que parece completamente sem sentido. Um jovem aparece do nada, vestido apenas num lençol de linho, percebe que eles estão lá, tentam capturá-lo, e ele dá no pé, diz o texto, nu, e deixa o lençol para trás. Quem é esse jovem? O que isso tem a ver com a narrativa? O que tem a ver uma coisa com a outra? Quando nós temos, meus irmãos, um texto tão fora, aparentemente, do contexto, é porque existe, com certeza, alguma coisa ligada ao que está acontecendo. Não é fundamental, mas está ligada. A explicação da maioria, meus irmãos, dos comentaristas em todos os séculos, é que este é João Marcos, o evangelista. E que provavelmente ele era o filho do dono do lugar onde a ceia aconteceu, como a tradição também diz. Após a ceia, ele havia provavelmente sido acordado com a notícia da traição de Judas. Por quê? Porque também, provavelmente, os soldados foram ali primeiro buscar a Jesus, saber se ele ainda estava lá. Porque Judas abandona Jesus, sai da presença dele quando ele está ali no lugar da ceia. Então é possível que os soldados tenham voltado até ali. E esse jovem, envolto no lençol com o qual ele estava dormindo, sem roupa, não é tão incomum assim, ele ouve que estão atrás de Jesus. Ele já é um admirador de Jesus. O pai dele já é um seguidor de Jesus. E aí o que ele faz? João Marcos segue os soldados e Judas até o jardim de Getsêmani, enrolado apenas em seu lençol. Sendo surpreendido naquela cena, vendo que eles tentam pegá-lo também, ele também deixa para trás sua roupa e foge. Assim, ninguém mais sobrava para seguir a Jesus. Definitivamente, todos o abandonaram. Mesmo um jovem, que o preço para abandonar Jesus e preservar sua vida fosse correr do Monte das Oliveiras de volta à cidade velha de Jerusalém, é uma boa distância, nu, despido. Será, meus irmãos, que nós compreendemos os planos de Deus que são traçados para nós, como Jesus compreendia? Muitos deles, inclusive, registrados nas Escrituras. Nossas lutas e livramentos, nossas perseguições e glórias futuras. Será que saber isso, meus irmãos, traz para nós descanso ou apreensão? Será que quando nós lemos em João capítulo 14, Jesus nos advertindo, como advertiu Pedro aqui? No mundo vocês terão aflição. Perceba, queridos, que esse texto não é apenas para os discípulos, para os apóstolos. É para mim e para você. Na verdade, pastor D.A. Carson já repetiu mais uma vez que o homem começa de verdade a entender o que é sofrimento quando conhece a Cristo. Ora, bolas, não é uma boa propaganda para o Evangelho isso. O que Carson quer dizer, meus irmãos? A sua visão do mundo muda. E principalmente, o pecado passa de verdade a lhe incomodar. Quando nós estamos falando de sofrimento, meus irmãos, nem sempre é a perseguição que nossos irmãos passam em tantos lugares do mundo. É viver a nossa vida debaixo da luta constante e cansativa contra o pecado. É lidar diariamente com os pensamentos que temos, às vezes, para com o nosso cônjuge, ao qual nós juramos amar e respeitar até que a morte nos separe. O próprio Carson, meus irmãos, em um vídeo sobre casamento, perguntaram a ele:
o senhor já pensou em divórcio? Ele, divórcio? Jamais. Já homicídio é uma piada, irmãos. Ele estava mostrando, meus irmãos, como que aquilo que claramente ele nunca faria, na opinião dele, o divórcio, estava tranquilo. Mas muitas vezes, meus irmãos, ficou com tanta raiva da esposa, que disse que queria fazer, como a gente fala lá na minha terra, queria esganar só um pouquinho. E aí depois, nós temos que lidar com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes que às vezes ninguém sabe. Qual foi a última palavra de ira, de rebeldia, de desobediência que você apenas pensou para com seus pais? Afinal de contas, o que eles sabem da minha vida? Eles só me deram ela. E tem me sustentado e me cuidado todo esse tempo. Sabe, meus irmãos, existem tantas situações contraditórias que o pecado traz na nossa vida, que, como a gente já falou tantas vezes, se pudesse pegar o HDMI ali, plugar aqui atrás e projetar ali os meus pensamentos, eu provavelmente nunca mais voltaria nesse lugar. Eu sei que você compartilha disso. Sabe que quando nós vemos, então, meus irmãos, o plano de Deus traçado nas Escrituras, isso nos traz descanso ou apreensão? Eu quero terminar, meus irmãos, com a pergunta: como você se sentiria após fazer o que Pedro e os demais estão fazendo aqui, após abandonar o Senhor? Meu irmão, eu não disse se você o abandonasse, eu disse após você o abandonar. Por que não, querido? Você não ia ficar com Jesus. E aí, Jesus, estou com você, olhar ao redor e os outros tinham dado no pé. Perca essa ilusão de grandeza sobre si mesmo. A probabilidade de que você estaria com os 11 fugindo é maior do que um teste de DNA. De que eu estaria. Então a pergunta é: como eu me sentiria após abandonar o meu Senhor? Sabendo de tudo aquilo que ele havia profetizado, que iria acontecer com ele naquela semana. Sabendo o que ele diz no final do versículo 41. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Esses homens não eram ignorantes? Eles não eram tapados? As palavras que eles estão ouvindo aqui ecoaram em 3 anos que Jesus vem falando a mesma coisa. E aí eu pergunto, meus irmãos, como que eu posso abandonar esse homem? No entanto, aqui estou eu, junto com os 11, tentando salvar a minha própria pele, tentando salvar a minha própria vida. Na Galileia eu vou ter que olhar nos olhos dele. Na Galileia eu vou ter que ouvi-lo dizendo: tu me amas mais do que esse? Porque, meus irmãos, nós precisamos pensar no nosso dia a dia. Quantas e quantas vezes temos dado as costas para o nosso Deus? Quantas vezes temos colocado lá no domingo, como aquele avô que a gente vai visitar no asilo, na casa do vovô. A gente vai à igreja visitar Deus. Mas durante a nossa semana, durante a nossa segunda, terça, trabalho, escola, família, universidade, ele é um ilustre desconhecido de quem nós temos o pé. Mas ele, por outro lado, é o servo sofredor que demonstra confiança em Deus em meio ao abandono e à proximidade da morte. Um dia, meus irmãos, num carro, muitos anos atrás, meus filhos me perguntaram, vendo-me tanto quanto emocionado diante da música que nós ouvíamos, perguntaram o que havia acontecido. Minha resposta foi só: nada, filho. Apenas não há ninguém como Jesus. Não há ninguém em nossa família, em nossa igreja, em nossa lista infindável de conhecidos. Não há e nunca haverá ninguém como Jesus.
presidente dos Estados Unidos, no seu pronunciamento primeiro aos parlamentares, lembrou de um soldado que havia dado sua vida para salvar a vida de alguns colegas. Ele lembrou da passagem de Jesus: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Conhece o texto? Eu acho muito legal ele honrar a memória daquele soldado. Exemplo fabuloso. Mas, meus irmãos, o que esse texto nos fala sobre Jesus está a anos-luz do que qualquer soldado, bombeiro, policial, pai, mãe, amigo possa fazer para salvar a vida de outra pessoa. Anos e anos-luz. Que durante esta semana nós possamos ir para a nossa casa desafiados, animados, exortados a viver intensamente por Ele. É tudo a respeito dele. Não estamos aqui por causa do nome Batista, e muito menos Videira. Não estamos aqui, meus irmãos, construindo nada ao redor de algum ministério, muito menos ministério pastoral. É tudo a respeito de Cristo. É tudo à luz do último versículo de Romanos 11, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Deus querido, que acalento traz ao nosso coração ouvir sobre Jesus. A glória maior, ó Deus, será pelos milênios e bilhões de anos. Poder estar com Ele e aprender cada vez mais sobre Ele. Os 3 anos que os nossos irmãos apóstolos viveram com Ele não chegaram nem sequer perto do que todos nós e eles, poderemos experimentar. E como poderemos, ó Deus, agradecer vez após vez. E saber, ó Deus, que toda gratidão é ainda insuficiente. Diante de tudo aquilo que Ele viveu, ao que Ele não deu as costas, por amor àqueles que Ele iria salvar. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra nesta noite. E como ela nos prepara para, na sequência e daqui a alguns domingos, ouvir mais uma vez da Tua cruz. Que nosso coração, Deus, esteja aquecido, acalentado com estas verdades. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.